Vamos lá então, gente. Vamos ter foco. Nesse terceiro momento agora nós vamos ter como base planos de ação, vamos falar de primeiros socorros, noções básicas de combate a incêndio, tá? E aí terminaremos o treinamento. Um plano de emergência. Cada unidade, cada local deve ter um plano de emergência. Em caso de acidente no trabalho, a quem vamos comunicar? Comunicar imediatamente a segurança do trabalho, a administração superior imediata, para que sejam adotadas as medidas necessárias. Ligando imediatamente para o SAMU, 192, 193 bombeiros, militar ou, se necessário, a polícia militar no 190. Por que isso, gente? Porque pode acontecer acidentes tanto leves quanto com gravidades e fatais. Então, o primeiro a ser comunicado na empresa é os superiores, né? No caso, o pessoal da segurança do trabalho, o pessoal que coordena a equipe. Aconteceu um acidente na equipe A. Quem é que coordena a equipe? É fulano de tal. Então esse tem que ser comunicado. Independente se ele está no ambiente ou não, ele tem que ser comunicado para passar as informações e quando ele for interrogado por uma gerência, por uma diretoria, ele saber falar todos os detalhes. Ele tem que estar ali acompanhando, por mais que ele não vai prestar primeiros socorros. E o nosso plano de emergência é isso, tem que constar hospital que vai ser atendido, vai ser conduzido a possível vítima, kit de primeiros socorros para prestar os primeiros socorros, para quem que eu vou ligar, o número de telefone do técnico de segurança do trabalho, o número de telefone do encarregado ou do gerente ou da diretoria, entendeu? E aí ser tomadas as medidas cabíveis. Conduziremos o colaborador acidentado para o Hospital Limão ou para o Hospital Laranja, entendeu? Tudo isso tem que ser tomado, essas ações. Quando tem, por exemplo, hemorragias, tanto internas quanto externas, por mais que nós temos um plano de saúde, o primeiro hospital é o mais próximo. Por exemplo, o hospital localiza daqui a 1.000 metros, ele tem que ser para lá. O plano de saúde nosso está a 9.000 metros. Então, primeiro, vai para uma UPA, uma ABS, para tentar estancar a hemorragia. Depois, sim, você vai conduzir a pessoa para o plano de saúde, para o hospital de melhor capacidade, ok? Tudo isso tem que ser traçado. Vou trabalhar em altura, beleza. Vou executar uma atividade de risco, beleza. Tá. Tem os equipamentos de proteção individuais, temos equipamento de proteção coletiva, temos uma equipe de resgate, mas para onde vamos conduzir? Entendeu? Tudo isso tem que ser traçado na mente, ok? Então nós vamos ter uma noção básica de combate a incêndio. Para quê, Reinaldo? Eu não sou brigadista, mas e se no momento que você está trabalhando não tem nenhum brigadista ou tem poucos brigadistas? Você precisa de estar agindo, auxiliando esses brigadistas ou tomar a frente caso não tenha brigadista, né? E ter as ações cabíveis. Por quê? Os primeiros minutos é fácil de combater um incêndio. Quando ele se transformou em um grande incêndio, aí já era. Então por isso tem que ter as pessoas capacitadas, orientadas pelo menos teoricamente e um pouco da prática também. Muito bem. Conceitos do fogo. Fogo é uma reação química que produz luz e calor. Fato. Entendeu? Então, o incêndio é um fogo fora de controle. Então você tem aqui um fogo no palito de fósforo, certo? Você tem um fogo numa trempe de fogão, está sob controle, certo? Uma vela acesa também está sob controle, uma isqueira acesa está sob controle. Agora, esse palito de fósforo, essa trempe de fogão, tendo contato com um pano, ele pode transformar num grande incêndio, e aí está fora de controle. Pode se transformar em fora de controle, porque pode ir pegando fogo em alguns outros locais a mais. Do pano pode passar pro forro do armário. Do forro do armário pode queimar se for de madeira. E aí pode queimar a mangueira do bujão. Aí vai transformar no incêndio fora de controle, ok? Aqui nós temos o triângulo do fogo. Tem o combustível, o comburente e o calor. Combustível pode ser madeira, plástico, tecidos, um álcool, um etanol, uma gasolina. O comburente é o ar atmosférico, o oxigênio mínimo 8% que ele estiver, ele já tem condições de provocar um acidente. E o calor, colisões de fagulhas
de eletricidade. Então, que você está vendo esse triângulo do fogo? Para acontecer um fogo, tem que ter esses 3 componentes. Tem que ter o combustível, o comburente e o calor. Se eu tirar o calor e deixar só o combustível e o comburente, não terá incêndio, não terá fogo. Se eu tirar o comburente e ficar só o combustível e o calor, não terá fogo. E se eu tirar o combustível e ficar só o comburente e o calor, também não terá fogo. Então tem que ter as 3 componentes para ter fogo. Fato? Tá entendido? Se eu aqui dentro desse copo tá pegando fogo. Se eu chegar e tampar, eu tô tirando o oxigênio, que é o comburente. Acabou, não tem fogo. Tirei ele, a ausência de um desses 3 não tem fogo. A mesa pegando fogo, ok? Então eu tiro ela daqui, que ela é um combustível. Se eu tirei ela daqui e apaguei, abafei, né? Apaguei, tirei ela daqui, não vai ter fogo. Entendeu? Eu cheguei ali, tirei o combustível, que é a mesa, né? Não vai ter fogo. Eu posso molhar, eu posso abafar a mesa, tentar apagar, que não vai ter fogo, porque eu estou tirando um dos agentes do triângulo, que pode ser o combustível ou o comburente, ou o calor que eu resfriei, não vai ter fogo, ok? Classes de fogo, classes de incêndio. Classe A são materiais que queimam superfície e deixam resíduos, tecidos, papel, madeira, borracha, plástico, etc. Classe B, líquidos inflamáveis, queimam os gases liberados, que é a gasolina, éter, álcool, óleo diesel, tine, água rasa, e dentre outros. Item C, equipamentos elétricos, né, o incêndio classe C, equipamentos elétricos, eletrônicos, energizados. Esse computador energizado, ele é classe C, ele desligado não é classe C. Esse cabo energizado, lâmpada energizada, entendeu? E o classe D, metais pirofóricos, magnésio, titânio, pó de alumínio, e entre outros, ok? Então, classe A ocorre em combustíveis sólidos e fibrosos, queima em superfície e profundidade, deixa resíduos. Seu combate deve ser feito utilizando soluções aquosas através de resfriamento. Ou seja, hoje vocês não vai ver mais aquele famoso extintor de água pressurizada, não tem mais, certo? Nós podemos falar da mangueira do hidrante. O hidrante você consegue apagar melhor. Não é que o combustível classe A, ABC, né, o extintor de pó químico seco, ABC, não vai combater, ele combate, ele vai chegar ali e abafar. Mas se você não observar, tiver um vento e tirar aquele pó, provavelmente o incêndio pode voltar. Por isso a gente sempre fala para combater com água o classe A, mas você tem que observar o que é, se é papel, se é madeira, se é tecido, se é borracha, se é plástico, você vai combater com água. Não tendo o hidrante, extintor ABC, pó químico seco, ok? Classe B ocorre em combustíveis que queimam em superfície, geralmente não deixa resíduos. Seu combate é feito por abafamento, com o uso de pós químicos e CO2 e espuma químicas. Gente, classe B não usa água. Vou citar um exemplo aqui para nós ganhar tempo. É o seguinte: vamos supor que seu carro está pegando fogo e o tanque de combustível é de inox ou alumínio. O que acontece? Ele vai aquecer, ok? Então, quando ele tem contato com água, o que vai acontecer? A água vai evaporar. E ela evaporar vai expulsar tudo que está ali, inclusive o combustível, onde que vai gerar a explosão. Dando esse exemplo rápido, entendeu? O que pode acontecer com um metal que está aquecido quando ele tem contato com água e ali está pegando fogo no classe B, ok? Isso é um dos exemplos. Vamos supor que você tem um tanque de combustível que ele pode ser ele é de PVC. Aí o combustível está pegando fogo. Quando você joga água, o que vai acontecer? Ele vai espalhar. Nele espalhar, ele pode aumentar aquela chama. Isso fazendo uma comparação rápida, porque aqui o foco não é formar brigadista, mas só explicando rápido o que pode acontecer, entendeu? Em outro momento a gente pode explicar essa reação da água com o combustível líquido pegando fogo, entendeu? Então ele pode espalhar, nele espalhar a chama vai aumentar e você pode ser atingido com chamas, entendeu? Em outro momento a gente pode tratar as reações do combustível líquido pegando fogo com o contato de água, beleza?
O classe C, equipamentos elétricos energizados, oferecem risco à vida, desligados transformam-se em classe A. Então, ou seja, eu desliguei a televisão, classe A, não tem energia, mas tendo energia é classe C. E se eu tiver contato com a água é condutor de energia, é onde você vai tomar um choque, você pode até morrer. Então, computador, televisão, lâmpadas, cabos e fios elétricos, tá? Não usa água, pode usar o pó químico seco, igual da mesma forma classe B, vocês podem usar o pó químico seco, ABC ou extintor BC, até mesmo o CO2 não vai ser tão eficaz para esse tipo de incêndio classe B, mas ele pode minimizar, ok? No classe C você pode usar o pó químico seco ou o CO2, que é o gás carbônico, entendeu? Que vai ser utilizado para combater o classe C. Então presta muita atenção sobre isso. Não usa água nem no B nem no C, mas você pode usar o extintor pó químico seco, ABC ou BC, e nesse aqui, que é o classe C, você pode usar o CO2, que é o gás carbônico, né, que pode minimizar e até extinguir esse fogo. Se você usar água, gente, isso em casa, você pode tomar um choque e pode morrer. Não, nós estamos falando de classe C. Classe C não vai inflamar, não. Classe C vai te conduzir energia, você vai tomar choque. Entendeu? Então você tem que prestar atenção nisso. Na energia, pode ser que a energia ainda esteja ali na fiação. Na fiação eu não sei te falar com propriedade, pode existir um pouco, mas eu posso te falar com propriedade sobre o computador que tem uma bateria. Entendeu? Aqui o notebook, aliás, tem uma bateria. Então, se ela está retendo energia, se tiver contato com água, você pode tomar choque. Mas, porém, pode ser um choque mais fraco. Quem vai falar muito com propriedade disso é um eletricista. Entendeu? Mas, enfim, o caso é o seguinte: se desligou, transformou-se em classe A, você vai usar a água. A fiação, se eu nunca ouvi falar que ela retém uma energia, mesmo depois de desligado. Diz que ainda retém. Retém, então beleza. Mesmo que cena mas aí não vai dar aquele dano, né? O ideal é não dar dano nenhuma lesão, mas enfim, tá? O certo é, gente, que vocês têm que focar que no classe B e no classe C vocês não devem usar água, não deve. Pegou fogo ali, aí eu desliguei, beleza, desliguei a energia no classe C. Se tiver energia, vai conduzir energia em você vai tomar choque, entendeu? Se não tiver, beleza, não, aí você pode usar água. Se tiver, não usa água, tá? O classe D, que é os materiais pirofóricos, os metais pirofóricos, né? Magnésio, potássio, alumínio em pó, necessita de extinção de agentes extintores específicos, né? Especiais que quebram a reação em cadeia quando inflamados. Então, se vocês observarem bem, aqui no galpão de pó tem um extintor amarelo, né? É um agente extintor apropriado para combater o tipo de incêndio que está em metais, né, em metais pirofóricos. Então no metais pirofóricos também se não usa água, gente. Por quê? Ele está super aquecido. Imagina ele ter contato com água. Evaporação pode dar explosão e acertar em vocês. Então, essa borra mesmo de fundição aí não pode usar água de jeito nenhum, tá? O alumínio em pó também não pode, vai gerar uma explosão. Ou seja, gente, água caindo em alta temperatura vai evaporar e pode gerar explosão. Agora, o contrário, o metal caindo na água praticamente nula, quase não acontecer nada. É meio louco de explicar. A água cai no metal quente e evapora. O metal cai na água, ele vai simplesmente ferver a água e vai amenizar a ação da água ali, porque vai cair uma matéria líquida em cima da água, né? E pode minimizar a ação da água, mas enfim, você não pode jogar a água em contato com o metal, tá? Se principalmente estiver superaquecido, beleza? Por isso nós temos o extintor ABC, que combate qualquer tipo de incêndio que aqui nós temos nas empresas. Tem ABC, somente ABC, CO2 e o BC, entendeu? Então você não precisa ter dúvida. Somente tá pegando fogo aqui por exemplo, no classe A. Aí posso usar o CO2? Vai usar, mas não vai ser tão eficaz, entendeu? Porque além de soprar, ele pode aumentar o fogo, entendeu? Pode aumentar o fogo, ele está soprando, está saindo ali oxigênio, CO2, gás carbônico, entendeu? E agora nós vamos para a parte final do treinamento, que é noções básicas de primeiros socorros.
vamos ter um conhecimento básico, tá? Não estou ensinando ninguém a ser socorrista aqui, da mesma forma que eu falei, não estou ensinando ninguém a ser brigadista, mas tem uma noção básica do que é um incêndio, de que ele é formado, tá? Sinais vitais é uma das coisas que nós devemos conhecer do corpo humano, principalmente o nosso, né, gente? Tem que ter um conhecimento básico. Eles são sinais inerentes a cada indivíduo, nos permitindo assim saber se uma pessoa está viva quando apresenta sinais vitais, ou possivelmente morta quando esses sinais estão ausentes. Mesmo, gente, estando ausentes os sinais vitais, nem eu, nem vocês podem falar que a vítima morreu. Isso é competência do médico. Nós não temos autoridade e capacidade para falar isso. Somente o médico vai falar através de um atestado médico, tá? Mas dá para ter uma noção básica disso, né? Ou ainda através de verificações em seus valores, diagnosticar possíveis alterações do corpo, né? Se a temperatura do corpo subiu, papapá e tal, ou está ausente, está baixa, né? Tudo isso você consegue ver. Então a temperatura é um dos sinais vitais, né? E o que essa temperatura faz? Se a gente vê, você consegue verificar a temperatura bucal de 3,2 a 37 graus, a retal 36,4 a 37,2 e a axila de 36 a 37 graus. Vai do braço aqui, ó, mais fácil para você verificar. Eu não tenho um termômetro, dorso da mão, ó, mas você não vai falar números, você não tem como falar, mas ó, opa, tá um pouco quente, opa, tá frio, pode dar uma hipotermia. Tudo isso você consegue saber. Aí você pode tomar uma ação. O cara tá frio, você vai tentar aquecê-lo, vai enrolar ele no cobertor, no lençol, né, para ele aquecer, para ele não dar uma hipotermia e complicar a situação dele, ok? O pulso, gente, ó, todo mundo aí consegue verificar, ou aqui, ó, na veia carótica, ó, as pancadinhas do martelo, ou veia femoral, entendeu? Então, os pulsos em adultos de 60 a 100 batimentos por minuto, crianças de 100 a 120 batimentos por minuto, lactantes, que é pessoas que estão amamentando, 120 a 140 batimentos por minuto. Aí você vai verificar. Então nós já temos dois sinais vitais, temperatura e pulso, que é o batimentos cardíacos, ok? lactantes é o velho? Não, pessoas que estão amamentando. Amamentando. Respiração, gente. Vamos lá. Respiração, já é o terceiro sinal vital. Adultos de 10 a 20 rompimentos por minuto, né? Respiração, ó. Você consegue contar ali, ó. Como você vai ver a respiração? Você pode chegar o dorso da mão na narina da vítima, tá saindo ar, ou na boca tá saindo ar, ou então você vê o tórax, o abdômen está expandindo, entendeu? A criança de 20 a 30 rompimentos por minuto, lactante de 30 a 40 rompimentos por minuto, ok? Esse já é o terceiro sinal vital. Faltou respiração ou batimentos cardíacos, ó, o encontro do pescoço com o tórax, você vai pôr aqui, ó, no palmo da sua mão aqui, ó, linha dos mamilos, uma mão entrelaçada sobre a outra, ó, RCP, certo? Ressurreição cardiopulmonar. Para que serve isso? Você vai tentar movimentar o pulmão e o coração da vítima, de 100 a 120 compressão por minuto. Quando parar, quando a vítima voltar a respirar, ou quando chegar o SAMU para fazer o socorro. Não pare. Vai cansar, faz revezamento, entendeu? Gente, você só vai fazer isso quando a vítima não está respirando ou está faltando pulso, batimentos cardíacos. A vítima respirando e batimentos cardíacos, para que você vai fazer RCP? O cara só está desmaiado às vezes. Então observa, tem respiração? Tem batimentos? Não faça. Faltou batimentos? Faltou respiração? Aí você faz. Então a pressão arterial é o quarto sinal. É a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias. Pressão sistólica é a pressão máxima de 110 a 140 miligramas. Pressão diastólica é a pressão mínima de 60 a 90 miligramas. Gente, então o que nós vimos? Ó, grava bem, nós vimos sinais vitais. Ó, isso é questão de prova. Sinais vitais: temperatura, batimentos cardíacos, respiração e pressão, ok? Grava isso aí. Parada respiratória é um quadro em que a vítima está inconsciente, tem pulso, porém não respira. Tem pulso é o quê? Tem batimentos. Ele está inconsciente e não respira. É uma parada respiratória. Tá? O próprio nome já diz, parada respiratória. Ele está inconsciente, tem pulso e não respira.
Então, um adulto, hoje você não faz isso mais. Se você tiver a boca máscara, beleza. Né? Hoje quase não se utiliza mais, que é o RCP. No adulto, você vai fazer insuflação a cada 5 segundos, verificando o pulso e respiração a cada 10 vezes. Então, você vai fazer a cada 5 segundos e verificando essa respiração a cada 10 vezes. Isso nós vamos fazer na prática de forma que vocês vão entender que isso aqui é mais para pessoas que vai praticar primeiros socorros. Mais uma massagem cardíaca. Tá, olha só. Primeiro nós estamos falando sobre falta de respiração. A RCP nós só fazemos em pessoa que está faltando respiração. Entendeu? Pessoa que está respirando, por que eu vou fazer isso nele? Pessoa que, aliás, o coração está pulsando, falei errado. Pessoa que o coração está pulsando, por que eu vou fazer uma RCP? Não tem necessidade. Então, por isso você tem que ter atenção nisso aqui, ó. Parada, aqui nós estamos falando de parada respiratória. É quando uma vítima está inconsciente, tem pulso, porém não respira, ou seja, ela tem pulsação. Ela tem batimentos cardíacos. Se ela tem batimentos, eu não vou lá fazer um RCP. Eu posso fazer essa insuflação a cada 5 segundos. Mas porém, gente, o que eu quero dizer para vocês aqui, presta atenção. Eu quero dizer para vocês da parada respiratória, que é o seguinte: a vítima, ela está inconsciente, tem pulso, porém não respira, certo? Ou seja, o coração está funcionando, está faltando respiração. Aí, eu não tenho uma boca máscara. Eu posso pegar um copo, entendeu? Cortar ele e colocar essa parte maior na boca dele e fazer a insuflação, tá? Mas para pessoas que não é socorrista profissional, aí nós podemos fazer a RCP, certo? Que é de 100 a 120 compressões por minuto, ok? Porque isso aqui que está aqui a cada 5 segundos, verificando o pulso e respiração a cada 10 vezes, são para pessoas que são socorristas profissionais. Eles sabem como fazer. Para pessoas leigas é RCP, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e vai até 100 a 120 compressão, e só para quando a vítima volta a respirar ou quando chegou o SAMU, ok? Então nós temos que ter atenção nisso, tá bom? Parada respiratória, tá? Em crianças ou bebê, faça insuflação a cada 3 segundos, verificando o pulso e respiração a cada 20 vezes, tá? Se no final de cada ciclo a vítima não voltar a respirar sozinha, reinicia as manobras, reinicia tudo de novo. Então, para pessoas leigas que não são socorristas profissionais, é de 100 a 120 compressões por minuto. A mão nas crianças você vai fazer com... no bebê você vai fazer com 2 dedos, tá? 2 dedos, nós estamos falando, você vai fazer com 2 dedos, não colocando tanta força, tá? Isso referente às bebês, tá? E referente a um quadro, né, a parada cardiorrespiratória, é um quadro em que a vítima está inconsciente, não respira e não tem pulso, ou seja, parou de funcionar e a respiração e o coração, né, parou de funcionar os dois, respiração e coração, porém não podemos afirmar que ela encontra-se em óbito, é aquilo que eu falei para vocês, somente o médico. O local da massagem cardíaca externa é achado colocando a mão dos 2 dedos acima do processo tifoide, né? É onde tá, você vai localizar aqui, ó, esse da clavícula, dos tórax aqui, ó, no meio aqui, abaixo dos mamilos, linha dos mamilos, onde você vai colocar, se for em criança, os 2 dedos, se for em bebê, 2 dedos, se for em criança, uma das mãos, e se for em adulto, as 2 mãos, tá? Na linha dos mamilos, ok? Parada cardiorrespiratória. As mãos devem ser sobrepostas, dedos entrelaçados um ao outro, e somente uma das mãos em contato com o osso externo, ó. Somente uma das mãos, ó. Entendeu? Uma é para apoio e outra para dar apoio à outra mão. Um apoia no tórax, entendeu? Entre a linha dos mamilos, e a outra vai dar apoio. A compressão faz com que o sangue circule. Olha só, presta atenção nisso aqui, gente, ó. A compressão faz que o sangue circule e assim o trabalho que seja feito pelo coração. Ou seja, você está fazendo a ação que é do coração. Quando você faz essa compressão, o sangue vai circular
mandar sangue para o coração vai bombear e mandar para o cérebro, né? Para pessoas leigas, o ciclo é de 100 compressões por minuto, sendo a vítima adulta, criança ou bebê. Porém, bebê, 2 dedos, criança uma mão só e adultos com as 2 mãos, ok? Vítima adulta, 100 compressões por minuto, utiliza-se os 2 braços. Criança, 100 compressões por minuto, apenas um braço, tá aqui. Bebê, 100 compressões por minuto, 2 dedos, ok? Isso aqui é um básico para vocês. A gente poderia ocupar mais o tempo aqui referente a isso, mas o que eu quero dar instrução para vocês é um básico de conhecimento para vocês agirem. Não pode ser em cima de uma cama, né? Não, nem em cima de cama, nem em cima de colchão, nem em cima de sofá. É um piso firme, certo? Obstrução respiratória é um quadro em que algum objeto ou alimento causa obstrução ou dificulta a passagem de ar por dentro dos pulmões da vítima. A obstrução respiratória pode ser parcial, a vítima pode falar, tossir ou emitir sons. Total, a vítima não consegue falar, nem tossir e emitir sons. Então, parcial, por exemplo, um pedaço de carne, ele está emitindo som. Aí ele vai emitir som, você vai posicionar por trás da vítima e tentar obstruir, tirar esse pedaço de carne que está possivelmente obstruindo. O total, a vítima não consegue falar, nem tossir e emitir sons. Ela vai pôr a mão no pescoço, está dando um sinal que está engasgada. A obstrução respiratória dela, exige uma obstrução respiratória, entendeu? Então aqui, ó, a vítima consciente engasgada, pergunte para ela: você está engasgado? Se não puder falar, se coloque por trás da vítima e posiciona as mãos para as manobras de regime. Gente, eu procuro sempre orientar que a pessoa vai colocar a sua lateral aqui, ó, na vítima, por trás da vítima. Não vai por trás, que pode ser considerado um ato obsceno e tal. Depois a família pode processar vocês. Então sempre a parte de trás. Chega, se apresenta: eu sou fulano de tal, e você está engasgado, eu vou te dar uma força, vou te ajudar aí, ok? Então, e aí você vai efetuar repetidas compressões no abdômen, se adulto ou criança, até a obstrução ou até a chegada do socorro adequado, tá? Em gestantes obesos, efetua compressão no osso externo, ou seja, sempre abaixo ali dos mamilos ali, ou por cima acima da barriga, tá? Se vítimas for bebê, dê 5 pancadas entre as escápulas do bebê e faça 5 compressões abaixo da linha dos mamilos. Gente, não se detém sobre isso. Vocês tentar contar isso aqui, porque isso é para pessoas que são profissionais da área de primeiro socorro. Na prática, eu vou dar uma orientação a vocês lá, o básico que vocês devem fazer, tá? Porque se você se deter com isso, você pode perder tempo, tá? A vítima de inconsciência engasgada verifica a inconsciência da vítima, tá? Se a vítima estiver inconsciente, abra as vias aéreas e verifica a respiração. Ver, ouvir e sentir. Você vai ver se o tórax ou abdômen está expandindo. Você vai tentar ouvir próximo do nariz da vítima se tem som de respiração, e tentar sentir também aquele vento que está entrando ou saindo no pulmão da vítima, ok? Se o ar não passar, inicia o procedimento. Aqui também, gente, para profissionais, você vai iniciar o procedimento de RCP, que é 30 compressões e 2 ventilações por 5 vezes ou 2 minutos de duração. Para pessoas leigas, é de 100 a 120 compressões. Não se atenha a 30 compressões, 2 ventilações, porque você pode perder seu tempo e fazer uma coisa errada. Então, sempre contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 100, 120 compressões. E aí, se você cansou, chama uma outra pessoa para te ajudar. Após as manobras, tente visualizar ou remover objetos estranhos, que pode ser pedaço de carne, pode ser prótese e assim por diante, ok? Cuidado pra não perder o dedo. Hã? Cuidado pra não perder o dedo. Não, mas aqui não estão falando sobre crise convulsiva, estão falando da vítima, que você vai estar fazendo uma desobstrução respiratória, tá? Ele não vai te morder assim do nada, não. Isso é só na crise convulsiva que acontece isso, tá? Vítima de trauma com lesão grave significativa. Verifique o nível de consciência da vítima. Pergunte: oi, tudo bem? Você pode me ouvir? Pode falar? Né? É lógico que a vítima não vai falar que está tudo bem. Ai, que emoção ter sofrido um acidente. Não, entendeu? Você vai perguntar isso pro protocolo.
pode falar, talvez ela não pode falar. Então, o que você vai fazer? Prosseguir para frente. Importante, se a vítima estiver caída ao solo, o socorrista deve ajoelhar ao seu lado e manter sempre um ou os dois joelhos no solo, tá? Joelhos no solo. Não fique agachado não, que se a vítima der uma crise ali, ou chegar alguém parente da vítima ou curioso, ele pode te puxar e derrubar, e você se acidentar e machucar. Então, joelhos no chão. Vamos fazer um teste disso lá na prática, ok? Abrir as vias aéreas, libere as vias aéreas aplicando a técnica de hiperextensão do pescoço, né? Elevar o pescoço para não ficar ali com ele fletido. E aí você, quando você eleva o pescoço dele, levanta um pouco, você está contribuindo para a passagem de ar e verificar se tem algum objeto sobre a boca dele. Aí nós vamos falar agora sobre SAMPU. O que é SAMPU? Consiste na verificação de sinais e sintomas, alergias, medicamentos, o que se faz uso, você vai perguntar tudo isso, verificar, problemas médicos anteriores, né? Última alimentação oral, tá? E mecanismo da lesão. Qual foi o mecanismo? Choque elétrico, um objeto sobre o crânio, ou sobre o braço, ou sobre o tórax, né? Então, os sinais e sintomas que ele está sentindo, alergias a remédios, medicamentos que faz o uso, problemas médicos anteriores, última alimentação oral e mecanismo da lesão, ok? Estou adiantando aqui, gente, porque nós precisamos sair para parar para almoçar e aí depois nós vamos fazer a prova, tá? Estado de choque, básico, vou falar rápido para nós já ganhar tempo. O estado de choque ele pode ser representado por respiração ou pulso rápido, palidez de face ou pele azulada e fria, lentidão no repreenchimento capilar, pele úmida e fria, transpiração forte, pupilas dilatadas, olhos escuros e fundos, ânsia, vômitos e náuseas, perda da consciência em choque profundo, queda ao chão. Então, isso é sinais de estado de choque, ok? Que pode ser originado por essas situações. Estado de choque, devemos colocar as pernas da vítima elevadas, afrouxar suas roupas e mantê-la aquecida, ok? Manter aquecida. Afrouxar a roupa e cuidado, gente, para assédio sexual, entendeu? Orientação básica, se tiver alguém que é profissional da área, deixa a pessoa fazer. E não fica igual carniceiro ali, tentando fazer melhor do que o outro, não. Se você não tem proficiência, o apoio seu vai ser ligar para um SAMU, isolar a área e tal, e deixa quem tem proficiência para fazer, certo? Mantendo uma temperatura adequada à vítima, evitar abafar ela, conversar com a vítima, se consciente, observar se não há objetos ou secreções na boca da vítima, de maneira que ela possa ser asfixiada com ele. Exemplo, bala, chiclete, prótese, descobrir a causa do estado de choque, que pode ser hemorragia interna, externa, queimaduras, ferimentos, acidentes por choques elétricos, etc. Tá? Afrouxar as roupas e cintos. Se a vítima tiver suspeito de hemorragias no crânio ou fratura nos membros inferiores, não elevá-los, tá? Não, tá? Tem hemorragia no crânio, tem ou nos membros inferiores, não eleve, tá? Não dá líquidos para ela beber, pois vai interferir caso necessite de uma cirurgia e também ela poderá se afogar, tá? Já que está com reflexos diminuídos, então evite isso. Toma água aqui, não faça isso, gente. Beleza? Antes de iniciar qualquer procedimento, você vai garantir sua segurança e acionar o serviço de emergência, certo? Primeiro a sua segurança. Depois você vai chamar o serviço de emergência. Isola a área, sinaliza a área. Mesmo que a situação seja difícil para ajudar alguém ou adicionar ou solicitar socorro, calma você tem que manter, não apavore, responda as perguntas do atendente pausadamente, né? Nada de apavoramento, então você vai passar informações indevidas, ok? Preste bem atenção nisso, gente. Passa informações corretas, tá? Passa uma informação indevida, a vítima morreu. Você tem propriedade de falar que a vítima morreu? Aí vai vir pra cá, em vez de ser o SAMU, vai vir um rabecão. Vai demorar pra vir. A situação é grave. Às vezes é uma situação leve, aí vem pra cá uma ambulância toda equipada que poderia estar atendendo uma ocorrência mais grave.
Aí, às vezes a ocorrência é com gravidade, você fala que é leve. Então tem que ter atenção, tem que ter proficiência. Se você não sabe falar, deixa quem sabe falar, passar as informações corretas. Tem gente que exagera demais nas informações. Tá? Queimaduras são ferimentos dolorosos, se for extenso ou profundo. A vítima deve ser conduzida ao pronto-socorro, principalmente se atingir vias aéreas ou região genital. Muita atenção com queimaduras, que ela pode ser provocadas por frio, calor, eletricidade, produtos químicos. São várias situações que podem causar queimaduras, tá? Aquela temperatura abaixo, né? Então tem que ter atenção com fogo, que é o calor, eletricidade, produtos químicos. Aí as queimaduras de classificação são de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. O primeiro grau, a superfície atinge superficial, né? A primeira camada da pele apresenta vermelhidão. Segundo grau, queimadura mais profunda apresenta bolhas. Terceiro grau, tão profunda que causa necrose local, atinge os ossos, músculos. E aí são situações que nós devemos agir para todos os graus de queimaduras. Sempre irrigar com a água a parte queimada, certo? Água da torneira, ou colocar num recipiente com água limpa. Nada de, vou passar uma pomada aí, gente. Vocês não são médicos, eu não sou médico. Não temos que passar a receitar nada para alguém, a não ser o médico, né? Levar para o médico e passar, molhar ali com a água, temperatura ambiente, para aliviar a dor da pessoa. Bolhas não devem ser furadas e nem roupas aderidas devem ser arrancadas. Preste atenção nisso. Não faça isso, tá? Não use pomadas antissépticos. Não deve ser usado sem indicação médica. O médico vai indicar. Tem gente que, vou indicar. Gente, nada disso, médico. Passar uma pasta de dente. Não, nada disso. Assim como supostas medicações caseiras, pois possibilita a contaminação das lesões e aumenta os riscos. Pasta de dente, pó de café, clara de ovo, perna de aranha, pó de café, nada, cara. Nada disso. É a água, a temperatura ambiente que conduz a vítima para o hospital. Tá? Queimadura nos olhos. Irrigue continuamente por alguns minutos. Posteriormente, vedar ambos os olhos para diminuir a movimentação da área lesada. Tá? E aí você vai depois vedar todos os dois olhos, né? Porque os dois podem, eles movimentam sem energia. Então, quando você veda só um, o outro estiver movimentando, pode ser que vai movimentar os dois e pode provocar ainda mais a gravidade da lesão. Então tem que ser vedado os dois olhos e irrigar sempre, né, por alguns minutos, tá? Aí você vai irrigar com soro fisiológico. Na empresa nós temos. Nada de usar, pode usar água? Cara, não pode não, porque a água tem um pouco de cloro, então pode agravar a situação. Então é com soro fisiológico, tá? Queimaduras. Não dispensa os cuidados de supervisão de médicos. Quanto mais cedo se buscar o socorro especializado, mais chances de tentar de recuperar, ok? Então, resfriou com água, busca o socorro, busca o médico. Hemorragia é a perda súbita de sangue originada pelo rompimento de um ou mais vasos sanguíneos. Ou seja, a hemorragia ela pode ser externa, sangramento visível, ou interna, quando o sangue se acumula nas cavidades do corpo. Então aqui, quais são os procedimentos a serem adotados? Quais? Você vai ter um procedimento com hemorragia interna. Qual que é? Ela é mais difícil de ser identificada, mas em sua suspeita o melhor a fazer é colocar a pessoa deitada em uma superfície rígida, cobrir e manter calma, acionando o serviço de emergência. Porque essa hemorragia interna é difícil de ver, gente. Pode dar um inchaço no crânio, um inchaço no crânio, pode dar inchaço próximo aos olhos, pode dar inchaço no tórax, no abdômen, tá? Pode ser sinal de hemorragia interna. Se tiver condições de movimentar a vítima, leva imediatamente para uma UPA, porque a hemorragia interna, em alguns minutos, essa vítima pode morrer. Então toma muito cuidado com isso, tá? Recentemente, no início do ano, eu perdi um vizinho que ele teve uma hemorragia interna e aí ele não teve como, ele foi na pista, né, voltando de uma das BR aqui de Minas, ali pro lado do Triângulo Mineiro, não teve prazo do médico atender ele acabou indo a óbito, porque hemorragia interna, ele perdeu muito sangue e aí também acumulou nas vias aéreas, sem respiração, o cara acaba morrendo. Então toma esse cuidado, tá? Hemorragia externa ocorre quando há um sangramento visível, coloca gás ou um pano limpo sobre a lesão,
O ideal seria comprimir o local por aproximadamente 5 minutos ou até que pare o sangramento. Gente, falando sobre isso, por exemplo, tem vezes que você vai pegar uma pessoa, vai socorrer, ela está consciente, apanhar no carro e tal, levei. Aí no meio do caminho ela morre. Por quê? A hemorragia interna, acumulando sangue nas cavidades do corpo, entendeu? Acumulou o sangue ali, por exemplo, e interrompeu as vias aéreas, ela vai morrer. Perdeu muito sangue. Atingiu ali talvez um órgão que não pode ter contato. O sangue não vazou, mas tá interno. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Você localiza uma hemorragia interna quando sangra pelos ouvidos. Às vezes o óleo começa a sangrar pelo olho também, pelo nariz, pela boca. Pode ser hemorragia interna. A hemorragia externa é mais fácil. Você vai colocar aí umas gases e comprimir por aproximadamente 5 minutos ou um pano limpo, entendeu? Caso não haja fratura ou dor no membro afetado, não tem fratura nem dor, é diferente. Lá nós falamos que você não pode elevar os membros, porque lá no início, porque tem uma fratura, tem uma lesão com a fratura que vai impedir de você elevar. Agora, se não tem fratura ou dor no membro afetado, você vai manter a região em uma posição mais elevada que o resto do corpo para diminuir o sangramento. Sangrei, cortei, eu vou levar. Então, o coração não bombeia com mais força para cima, entendeu? O fluxo de sangue, a velocidade de sangue é mais devagar. Agora eu com o braço abaixado, tem mais velocidade, entendeu? Se ao tentar controlar um sangramento da primeira compressa de gases, encharcar e a hemorragia persistir, não remova, coloque outro curativo sobre o primeiro, exercendo uma pressão mais adequada, ok? Não tira o primeiro, coloca um segundo por cima, não tira o segundo. Se a hemorragia persistir, coloca um terceiro por cima e assim por diante, certo? Se não dispor de luvas e a vítima estiver consciente, peça que ela mesma faça a compressão com o uso de gases, um pano limpo ou mesmo o uso de uma blusa. Não tenha contato com sangue de ninguém, viu, gente? Se não tem luva, por que você vai ter contato com sangue? Aqui nós temos as caixas de primeiro socorro que tem as luvas, mas se não lembrou de pegar a luva, a vítima está consciente, ela mesma vai fazer essa compressão. Agora, a vítima está consciente, só que vai ser dificultado para ela. Primeiro você dá um pano para ela limpo, pede para ela fazer essa compressão e você vai até a caixa de primeiro socorro e pega as luvas. E aí você volta rápido e faz a compressão, seja onde tiver a lesão, seja no pulso, na perna, no crânio. Aí você faz essa compressão para ela, ajudando ela, tá? Nós temos a pontuação traumática que pode acontecer. Acione o serviço de emergência local e relate o ocorrido. Faça a compressão no coto para conter o sangramento com gás ou um pano limpo, entendeu? Então, sobrou a parte ali, botou um pedaço do dedo, faz a compressão ali com um pano limpo, né? Ou com as gazinhas. Vai recolher a parte amputada, coloque aí um saco plástico bem fechado. Depois, você vai colocar o pacote dentro de outra sacola com gelo ao redor. O frio vai ajudar a preservar o membro. Aí você vai conduzir esse pedaço que foi amputado juntamente com a vídeo para o médico ver o que pode fazer, ok? Eu estou falando rápido porque está faltando poucos slides, faltam em torno de 15 slides aqui para nós terminar e almoçar. Sangramento nasal pode ser decorrente de doenças locais, rinite, sinusite, pressão alta ou ferimentos provocados mecanicamente pelo ato de assoar o nariz ou limpá-lo com os dedos, ok? Então isso pode ser o que pode provocar esse sangramento nasal. Tranquiliza a vítima, sente-a imóvel com a cabeça inclinada levemente para frente, né? Não é para trás, porque o sangue vai descer, vai lá para o seu estômago, e dependendo da situação ele pode ser desviado e ter contato com o pulmão, perigoso, tá? Então toma cuidado. Então sempre levemente inclinada para frente, a cabeça da vítima. Comprima a narina sangrante por pelo menos 5 minutos, conta 5 minutos, aplique compressas frias no nariz e na face, testa e nariz, ok? Aí você vai conseguir estancar. Fraturas, a interposição da continuidade óssea, quebra do osso, né? Vocês estão vendo aí. Uma queda pode quebrar o osso do braço e tal. Temos vários ossos que podem ser quebrados aí, o esqueleto humano. Tem que ser sempre observado isso. A fratura pode ser fechada ou fratura exposta. A fechada pode causar hemorragia interna, dependendo do local. Conduzir para o médico. A fratura exposta vai causar sangramento. Todas as duas sofrida para a vítima, então você vai conduzir a vítima para o hospital. Expõe o ferimento, né, para que possa ser visualizada a área lesada. Não remova objetos, estão fixados.
Não aplique qualquer substância sobre a lesão sem orientação médica. Gente, quando você vai expor o ferimento, cuidado com a intimidade da vítima, tá? Se tiver gente ali para ficar, tipo assim, observando a fragilidade e a região genital das pessoas, para depois ficar tirando fotinha e colocando nas redes sociais, toma cuidado. Porque tanto quem está prestando socorro e quem está fazendo isso pode ser processado. Então você tem que ter responsabilidade. Tá, a lesão está na... Deixa esses mestres morrer. Posso fazer isso? Calma, calma, gente. Calma aí, vamos, foca aqui, nós estamos terminando. Calma aí, nós estamos terminando. Gente, você vai expor. Calma aí, calma. Depois você fala. Você vai, por exemplo, a vítima tem uma lesão na genital. Beleza, você está indo com seriedade. Ok, você está prestando primeiro socorro. Você. Não estão falando de... Você está indo com seriedade. Aí o que você tem que tomar cuidado é com um terceiro. Vamos supor, hipoteticamente o Reinaldo, eu. Vou lá e tiro uma fotinha. E coloco nas redes sociais. É isso que você tem que tomar cuidado. A vítima, você tem que preservar ela e cuidar dela. E se você vê eu fazendo isso, você tem que me orientar e contar com o meu chefe que eu estou com esse comportamento. A vítima você tem que preservar e ajudar ela. Ela não vai chegar para você e falar assim, que você fez isso. Porque você está com seriedade. Você tem que preservar a vítima. É eu com um comportamento meu inadequado e você tem que tomar cuidado comigo. A vítima não tem culpa nenhuma disso, não. Tá? Não remova objeto transfixado e não aplique qualquer substância sobre a lesão sem orientação médica. Gente, não insiste em qualquer substância sobre a lesão. O médico é que vai indicar, porque você pode inflamar essa lesão, pode complicar mais ainda e levar a vítima a óbito, tá? Mantenha a vítima imóvel até a chegada dos profissionais de emergência, se for coisas com gravidade, sem condições de movimentar. Se a vítima tem condição de movimentar, é grave, mas sem condições de movimentar, sem aumentar o sofrimento dela, você vai pegar e levar ela e conduzir para o médico, tá? Aí você vai chamar o SAMU, o Corpo Bombeiro, para te dar um auxílio. Caso é gravidade, só pode sair daqui com ambulância. Lembre-se, só movimenta a vítima se você tem ciência da gravidade da lesão dela, porque se for coisa grave e você aumentar o sofrimento dela, você pode ser acionado, né, e ser processado. Mas se você tem proficiência e sabe do que você está fazendo, você vai conduzir a vítima ao médico. Por quê? Porque você vai aliviar. Agora, se você não tem propriedade com isso, não faz. Luxações, é o deslocamento repentino e duradouro, parcial ou completo, de um ou mais ossos de articulação da vítima. Isso acontece muito com o jogador, pode acontecer com nós também. É tão dolorido quanto as fraturas. A entorse, a torção da articulação em geral, com lesão do ligamento. Também, gente, você pisando reto aí, pode acontecer isso, já aconteceu comigo, entendeu? E aí, dependendo da situação, 5 dias, 7 dias de afastamento. A situação também pode acontecer com nós. Princípios gerais para a imobilização. Peça para que a vítima não se mexa até o socorro chegar. Se tiver condições, igual eu te disse para vocês, é leve, é médio, é grave, mas se tem condições de movimentar a vítima, leva para o médico. É gravidade, não tem condições, deixa a vítima aí, vai monitorando os sinais vitais. E se tiver sangramento, estanca o sangue e tal. E se tiver uma hemorragia interna, cobre a vítima para ela não ter hipotermia, tá? Não tente realinhar uma fratura. A vítima deve ser socorrida na posição que se encontra, ok? Não tenta jamais fazer isso. Se a vítima está aqui, ó, agora está caída aqui, ó, quebrou essa perna, né? Não alinha isso. Socorre, coloca uma tala moldável aqui, outra aqui, e leva ela do jeito que ela está aqui. Entendeu? Primeiro preleve a sua segurança. Se tem risco de, por exemplo, o muro está caindo, tem risco de cair sobre você, não vai lá não, a vítima já tem. Mas não tem risco sobre você e a vítima corre um risco de molhar com água da chuva, ter um fogo próximo ou um prazo indeterminado, hipoteticamente, daqui 5 minutos aproximadamente, a gente não pode falar, né? Mas só dando um exemplo básico, o muro corre risco de cair daqui 5 minutos, hipoteticamente falando, pega a vítima e tira de lá. Fumaça, inalar fumaça, pega a vítima de lá. Aí sim você vai prestar os socorros, depois, fora desse local de risco, tá? Isolar a área. O que pode acontecer num desmaio? Uma perda súbita de consciência, que pode ser provocada por vários motivos. Diminuição da glicose no sangue, diminuição ou aumento da pressão arterial. Diminui a pressão, pode levar a desmaio. Aumentou a pressão, pode levar a desmaio, porque o corpo vai desligar. Então alguma coisa funcionando irregular, então ele vai desligar, aí vai desmaiar. Entendeu? A glicose, né? Porque pode acontecer essa diminuição. Pessoas diabéticas pode acontecer muito isso também com eles. E aí pode levar a desmaio.
Diminuição da qualidade ou quantidade de sangue circulante, então a qualidade ou sangue circulante ali. Diminuição de oxigênio no sangue, arritmias cardíacas, acidente vascular encefálico, pode levar a desmaio. Essas são as situações. Tá? Como que você vai agir? Verifique se a vítima respira normalmente, peça por ajuda e acione o serviço de emergência médica local, mantenha a vítima na posição de recuperação até a chegada do apoio, monitore constantemente. Isso, gente, vou voltar a repetir. Tem condição de levar a vítima? Leva. Não tem, é gravidade, espera o SAMU realmente. Então você vai verificar se ela respira, se ela não respira, um RCP, vou explicar para vocês, de 100 a 120 compressões por minuto, pedir ajuda por pessoas e acionar o serviço de emergência local. E a posição de recuperação, a vítima tem que estar lateralizada, igual nós estamos vendo aí. E aí, abre a boca, coloca um pedaço de pano na boca da vítima, se tiver saindo algum líquido, né? Para ela não engasgar com esse líquido, ou sangrando e tal, para não engasgar. Aí, pedaço de pano, ela tá virada assim, ó, pedaço de pano na parte de cima da boca, tá bom? E aí, já passando para a parte final, atenção, não dê líquidos para a vítima beber, pois pode causar vômitos e, consequentemente, aspiração. Não permita que se levante ao recobrar a consciência, de maneira nenhuma. Não permita isso, porque ela pode estar recobrada a consciência, mas as forças da perna podem estar fracas, o batimento cardíaco pode estar fraco. Então, evite isso. A crise convulsiva, agora vamos passar para essa. É uma crise, é uma contração dos músculos, né, voluntários, em geral, com perda de consciência. Suas causas mais comuns são epilepsias, traumas do crânio, intoxicação, tumores cerebrais e febre alta em crianças, ok? O que vocês vão fazer, gente? Não impeça os movimentos dessa vítima, não impeça. Ela vai ficar debatendo, movimentando perna, braço, né? Agora a cabeça vai proteger, segura a cabeça da vítima, arreda os móveis que tiver ao local, entendeu? E deixa ela ficar debatendo lá. Isso vai acontecer mesmo. Se você tentar, você vai ter insucesso, tentar impedir os movimentos dela. Você vai arredar os móveis, pronto, e deixa ela. E aí ele vai lateralizar a vítima também, durante as convulsões, peça por ajuda e acione o serviço de emergência local. Caso cesse as convulsões, mantenha a vítima na posição de recuperação, que é lateralizada. Não tente abrir a boca da vítima de qualquer maneira, viu, gente? Você viu que ela está movimentando muito a boca lá? Você vai com luva, você tenta colocar um pedaço de pano na boca ali, igual eu expliquei para vocês, porque aí ela vai ficar movimentando muito. Se você colocar o dedo lá, você vai ficar sem o seu dedinho, vai dar lesão grave, porque os movimentos são muito fortes, tá? Entre os seus dentes, no máximo, é um pedaço de pano. Colher você não coloca, pedaço de pau não coloca, garfo você não coloca, entendeu? Não impeça esse movimento, mas proteja de eventuais choques contra o piso ou objetos ao redor. Vai conduzir a vítima para avaliação médica, ok? E aí, lembre-se, por mais difícil que seja a situação, mantenha-se calma e siga as instruções do atendente do Corpo Bombeiro, entendeu? E em caso de emergência, você vai contar sempre com a gente, a área de segurança do trabalho, a brigada de emergência, a CIPA, a própria empresa, ok? Então nós terminamos aqui o treinamento. Nesse momento eu passei rápido pela parte do primeiro socorro, por conta do horário nosso tá curto. Depois do almoço teremos a prática e a prova, e aí nós daremos continuidade nos próximos minutos depois do almoço, ok? Então, muito obrigado a vocês aí.